reforma eleitoral, garantindo o voto para os analfabetos, e reforma universitária. Grupos universitários e comunistas de várias tendências organizavam protestos e mobilizações populares. No dia 31 de março de 1964, o presidente foi deposto. Em 9 de abril, o Congresso nomeou o general Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente. A partir daí, começou a interferência militar na política brasileira. Apesar do golpe ser militar, muitos cidadãos apoiaram o golpe, além da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e empresários e políticos. A ditadura militar no Brasil foi marcada pela repressão. Torturas e desaparecimentos de opositores eram comuns. Além disso, a censura sobre a mídia e a sociedade era muito forte. Políticos opositores foram caçados e presos na época. Foram oficialmente registrados 434 mortos ou desaparecidos durante a ditadura militar, mas o número real é bem maior. Além dos registrados, mais de 1.000 indígenas foram mortos e o número de torturados é incontável. Dentre eles, a ex-presidente Dilma Rousseff e o cantor Chico Buarque estão entre as vítimas de tortura. A ditadura militar no Brasil teve fim em 1985, após a mobilização popular forçar a redemocratização do país. Tancredo Neves é eleito presidente, mas adoece e José Sarney assume a presidência. A maioria dos agentes do Estado que torturaram, mataram, profanaram e ocultaram cadáveres ficou impune. Não existem políticas de memória com relação às vítimas da ditadura, mas diversas homenagens já foram prestadas por parte da mídia e da população pelas redes sociais, manifestações ou eventos sociais. A ditadura no Chile teve duração de 1973 até 1990. O Chile, da segunda metade do século XX, passava por um período diversificado de ascensão dos setores de esquerda em meio a forças democráticas. A economia chilena crescia por causa das empresas estrangeiras, mas o povo não estava satisfeito. Em 1970, foi eleito Salvador Allende em função da união da esquerda em uma chapa chamada Unidade Popular. Allende promoveu então uma política nacionalista de esquerda no país, nacionalizando as empresas estrangeiras. Os Estados Unidos ficaram insatisfeitos com o governo de Allende e passaram a apoiar movimentos de oposição ao governo. O presidente sofreu intenso desgaste e surgiu um movimento com o intuito de derrubá-lo. Foi então que, em setembro de 1973, militares deram um golpe de Estado que resultou no assassinato de Salvador Allende. A ditadura no Chile foi implantada sob o comando do general Augusto Pinochet, responsável pelo assassinato de Allende. Começava então um governo autoritário empenhado em caçar os opositores e os esquerdistas nacionalistas. Politicamente, foi um governo que procurou satisfazer todos os interesses dos Estados Unidos. É tido por isso como a primeira experiência neoliberal no mundo. A ditadura no Chile, comandada por Pinochet, era apoiada por grupos capitalistas e de direita. O governo de Pinochet também tinha o apoio dos Estados Unidos, tanto na sua instalação como em sua manutenção. Tanto é que houve ajuda da CIA no golpe para a instalação de seu governo. O regime foi caracterizado pela supressão sistemática de partidos políticos e pela perseguição de dissidentes a uma extensão que era sem precedente na história do Chile. Ao todo, o regime deixou mais de 3.000 mortos ou desaparecidos, torturou milhares de prisioneiros e forçou 200.000 chilenos ao exílio. Ao longo daquela década, os grupos oposicionistas iniciaram uma nova articulação política para dar fim ao regime totalitário. Um novo plebiscito realizado em 1987 vetou o direito de Augusto Pinochet a permanecer no governo em 8 anos. 2 anos depois, Patrício Alvim foi eleito como o novo presidente, prometendo restaurar as liberdades democráticas e punir os militares envolvidos com o regime. A resistência imposta pelos senadores eleitos na época da ditadura causou um episódio conflituoso que inflamou o cenário político daquele país. Ao longo dos anos, diversos grupos perseguidos pela ditadura exigiam o indiciamento criminal de Pinochet e a cassação de seu mandato de senador. Entre 1998 e 2000, órgãos de justiça de outros países e do Chile tentaram incriminar o ex-ditador.
Alegando problemas de saúde, Pinochet conseguiu protelar sua condenação. Em 1º de setembro de 2009, a justiça chilena expediu ordem de prisão a 120 militares e ex-agentes do Serviço Secreto chileno, por atentados contra os direitos humanos acontecidos no governo Pinochet. Entre eles, Contreras, o chefe da DINA, Diretoria de Inteligência Nacional, chilena, já preso referente a casos de assassinatos e desaparecimentos de cidadãos chilenos e estrangeiros durante a Operação Cóndor.